Bom, e portanto, isso sugere que esses versículos foram acrescentados, tá? Muitos estudiosos e acadêmicos eles concordam sobre essa questão, tá? Isso é amplamente aceito na academia. Se você for pesquisar, dar uma pesquisada básica, você vai ver aqui o seguinte, ó, sim, os versículos do 9 ao 20 do último capítulo de Marcos são amplamente considerados um acréscimo posterior ao Evangelho, ou seja, não sendo parte dos textos originais, tá? Os códices antigos, mais antigos, tá? Que datam, se eu não me engano, ali do, acho que talvez do segundo, terceiro século, tá? Posso estar errado agora, mas eu acho que é em torno disso aí, tá? Não significa que, tipo assim, houve um acréscimo. E se houve um acréscimo, não foi escrito pela pessoa cuja autoria é atribuída, certo? Bom, então isso sugere que possivelmente, tá, houve um acréscimo, tá? Isso é amplamente aceito hoje entre os acadêmicos estudiosos, tá? Houve esse acréscimo e, portanto, se houve esse acréscimo, isso significa que talvez não tenha sido escrito, tá? Pelo autor cuja autoria é atribuída, tá? Muitas pessoas pensam que quem escreveu o Evangelho de Marcos realmente foi Marcos, quem escreveu o livro de Lucas foi Lucas e Mateus foi Mateus, mas não, foram autores anônimos, tá? Escribas, pessoas que não se conheciam, tá? E receberam informações para poder escrever e construir essa literatura, tá? Adaptada para o Novo Testamento. Eles recebiam informações através de tradição oral. Então tudo indica que o versículo do 9 ao 20 é tudo acréscimo, tá? Ou seja, é como se a ressurreição de Jesus ela fosse uma fanfic, tá entendendo? Não é algo real. Olha, eu sei que o que eu estou falando aqui é polêmico, tá? Algumas pessoas podem ficar um pouco irritadas e bravas comigo. Eu peço desculpa a vocês, mas eu estou apenas trazendo informação, tá? Eu não quero atacar nem abalar a fé de ninguém. Eu não quero pôr dúvida na sua crença. Eu só estou passando informações, tá? Estou aqui deixando claro que ninguém é obrigado a acreditar em mim. Eu só quero que vocês analisem o que está sendo dito e depois pesquisem, tá? Aí vocês vão ver se o que eu estou falando é conciso ou não, se tem coerência ou não, se faz sentido ou não, certo? Bom, elaboração. A gente tem as evidências textuais. A maioria dos manuscritos antigos, né, de Marcos termina abruptamente no versículo 8. A inclusão dos versículos do 9 ao 20 é uma adição posterior, provavelmente feita para complementar o evangelho, talvez com uma narrativa mais completa sobre as aparições de Jesus após a ressurreição em tese e a missão dos discípulos. Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal. Se você gostar desse vídeo, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário abaixo caso você concorde ou discorde, tá, do que eu estou abordando aqui. Lembrando que eu estou sempre aqui passando informação, tá? Eu não quero exigir da crença de ninguém, tá? Ninguém é obrigado a acreditar em mim, nem seguir o que eu estou dizendo. Apenas analise o que eu estou falando, meu discurso do início ao fim do vídeo e depois chegue à sua conclusão pesquisando, tá? Pesquise, busque as informações, tá? Analise o que eu estou falando aqui, depois pesquise para ver se o que eu estou falando é coerente ou não, tá? Bom, a pergunta central desse vídeo é o seguinte: a ressurreição de Jesus Cristo é uma farsa? Por quê? Porque não sei se todo mundo aqui sabe, mas há um consenso entre os acadêmicos que os últimos versículos, o versículo do 9 ao 20 do último capítulo de Marcos, tá? Do capítulo de Marcos, o último do livro de Marcos, um dos evangelhos, é o capítulo 16. De acordo com os códices mais antigos que se tem, tá, de papiros do Novo Testamento, tá, que foi escrito em grego, esses versículos do 9 ao 20 eles não constam, eles não fazem parte dos códices antigos. Bom, também tem as diferenças lexicais, né? Existem diferenças de estilo e vocabulário entre os versículos do 9 ao 20 e o resto do evangelho, ou seja, é como se esse trecho que foi adicionado posteriormente tivesse um estilo, um vocabulário, né, melhor dizendo, desculpa, um estilo, um vocabulário, um joguete de palavras ali que meio que diferem do resto do texto. Então, nos códices antigos não possuem vestígios desses versículos do 9 ao 20, não fazem parte dos, em tese, que a gente pode chamar como original, né? Então isso sugere que foram escritos por uma pessoa totalmente diferente, tá? Bom, embora a inclusão dos versículos do 9 ao 20 seja amplamente aceita como uma adição posterior,
a sua mensagem em tese continua sendo relevante para os cristãos. Obviamente, né, nenhum pastor vai falar isso nos cultos, nenhum padre, nenhum líder religioso de uma denominação específica vai abordar esse tipo de coisa, mas eu acredito que muitos desses caras aí que fizeram seminários teológicos, eles devem saber sim sobre isso aqui, tá? Eles não são totalmente ignorantes, é eles que não gostam de passar para o público. Ou seja, é algo que todo mundo pode fazer uma simples pesquisa no Google e verificar isso aqui que eu estou mostrando. Bom, os versículos do último capítulo de Marcos, eles são considerados por muitos estudiosos como uma adição posterior ao texto original. Tá? São os versículos ali que relatam as aparições de Jesus, né, após a ressurreição. Quais são as evidências? Mostrei uma anteriormente, mas vou mostrar mais algumas. Tem a questão dos manuscritos mais antigos e confiáveis do Novo Testamento, como o Códice Sinaiticus e o Códice Vaticanus. Eles terminam o Evangelho de Marcos em Marcos 18:8, sem os versículos do 9 ao 20. Ou seja, se você for pegar nessa Bíblia de hoje, se você for abrir a sua Bíblia aí, na versão aportuguesada, seja qualquer uma, João Ferreira de Almeida, independente de qual seja, você vai ver que o livro de Marcos ele termina no versículo 20, né? Capítulo 16, versículo 20, sendo que nos originais ele não terminava no 20, ele terminava no 8. Então, posteriormente, foi acrescentado aí versículos do 9 ao 20. O estilo e a linguagem dos versículos são diferentes do resto do evangelho, o que sugere que podem ter sido escritos por outra pessoa, com um conhecimento profundo de grego, né? Alguma pessoa estudada, tá? Que fazia parte da cultura da Grécia Antiga, tá? Que tinha um conhecimento amplo, tá? Era uma pessoa proficiente, talvez, no idioma. E a questão do conteúdo dos versículos, que parece ser uma compilação de relatos de aparições de Jesus após a ressurreição. Ou seja, se tudo isso aqui foi acrescentado, será que é válido a gente dizer que a ressurreição de Jesus ela pode ter sido uma farsa, uma fanfic? O que você acha acerca disso? Porque se tudo isso aqui foi acrescentado, então isso indica que a Bíblia ela não é um livro inspirado. E isso significa que essa questão da ressurreição de Jesus, tá, pode ser apenas um mito, tá? Ou uma verdade para aquela época, talvez, mas eu acredito hoje, vendo as coisas pesquisando essas coisas, hoje eu vejo essas coisas de uma outra forma, com outros olhos. E tudo isso sugere que talvez isso pode ter sido um mito sim, tá? Apenas uma fanfic. Bom, não foi mesmo Marcos quem escreveu os últimos 12 versículos de seu evangelho? Se não, quem teria feito? Quando e por que teria sido feito? Né? E como fica o uso desses versículos em sermões, estudos bíblicos, etc. Né? Então, um grande questionamento, né? Uma ótima pergunta aí a se fazer. Né? Se a autoria do livro de Marcos é atribuída ao próprio personagem Marcos, né? E significando o seguinte, significa o seguinte, vamos lá. A partir dos códices, analisando os códices vaticanos e sináticos, né, nós vemos que o livro ele termina ali no versículo 8. Mas se foi adicionado posteriormente versículos do 9 ao 20, então isso já sugere que o livro foi adulterado de alguma forma. Você concorda comigo? É algo muito lógico a se pensar analisando tudo isso. Então, tipo assim, como eu posso confiar que Jesus realmente ressuscitou? O que, tipo assim, quem garante que, tipo assim, não pode ter sido uma manipulação feita, tá entendendo? Para tipo assim, para o benefício próprio de quem adicionou isso, tá entendendo? Com o objetivo talvez de manipular, ou fazer as pessoas seguir aquela vertente religiosa, ou para fazer a cabeça da pessoa, né? São questionamentos aí, perguntas que eu tô levantando. Bom, ao afirmarem a divina inspiração das escrituras, muitos se esquecem de que elas chegaram até nós por agentes humanos, exatamente, e mediante os canais da história. Assim como aconteceu com os livros do Antigo Testamento, as narrativas dos Evangelhos e Atos, né, as epístolas e o Apocalipse de nosso Novo Testamento, né, que tá nas nossas Bíblias, né, nessas Bíblias atuais, mais comuns que a gente encontra hoje em dia, eles foram moldados por penas gastas pelo uso e por mãos calejadas pelo trabalho. Eles foram escritos em papiros rústicos e frágeis, muitas vezes em situações ou ambientes adversos como prisões. Tá entendendo? Então você pode ver que a Bíblia, tá entendendo? A chance dela ser um livro divinamente inspirado e que ela seja 100% correta, tá entendendo? A mensagem de um Deus,
Percebe que se torna mínima a chance, a possibilidade, a probabilidade disso se torna mínima. Então isso é uma das coisas que faz eu não acreditar mais na Bíblia como a verdade absoluta. Ela pode ter algumas verdades, sim, mas isso não faz dela para mim a verdade absoluta, um livro sagrado. Até porque se fosse um livro sagrado realmente, considerando que a Bíblia realmente fosse a palavra de Deus, visto as inúmeras adulterações que sofreu ao longo das eras, isso indica que basicamente hoje a Bíblia ela já não seria mais a palavra de Deus, tá? Porque considerando que, vamos supor que os papiros mais antigos realmente tenham sido feitos por pessoas que foram inspiradas. Tipo assim, ao longo das eras a Bíblia sofreu muita manipulação, então isso indica que a Bíblia hoje já não é mais a palavra de Deus. Bom, então daí cabe a pergunta, né? O questionamento que muitos podem ver como polêmico, né? Mas, como eu falei anteriormente, eu não estou aqui contra a fé de ninguém, nem querendo atacar crença, jamais, tá? Jamais, tá? De coração mesmo, com todo respeito, eu tenho um maior respeito pela crença e tal, mas só estou mostrando aqui informações, tá entendendo? E digo que, tipo assim, algumas dessas coisas me fazem questionar, tá entendendo? Ficar um pouco assim com o pé atrás sobre essa questão da Bíblia ser realmente um livro inspirado, tá? Mas com um grande respeito a quem acredita e tal, você tem todo o direito, se tá te fazendo bem, continue. Vamos conferir aqui então os versículos, tá? Na qual estou me referindo, ó, versículos do 9 ao 20, que é basicamente o final ali do livro de Marcos, né, do Evangelho de Marcos. Bom, e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela anunciou ele àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando, e ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo, e indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 12, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração por não haverem crido no que tinham visto já ressuscitado. Né? E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né? Aqui já é Jesus já orientando eles. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falando novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Então vamos lá, se todo esse versículo, se todo esse trecho aqui que a gente leu, que eu li para vocês, melhor dizendo, se tudo isso aqui é acrescentado, então eu faço a pergunta, será que Jesus realmente expulsou demônios de Maria Madalena? Será que realmente os que creem em Jesus podem expulsar demônios? Será que as pessoas vão pegar em serpentes e beber coisa mortífera e isso aí não vai fazer dano algum para elas? Será mesmo que elas não vão ter uma intoxicação, né, ou algo no estômago? Uma infecção estomacal, algo do tipo, por beber algo mortífero, ou sei lá, a pessoa pode ficar envenenada, sei lá, ficar doente, né? Ter algum problema em decorrência daquilo? Será mesmo que Jesus realmente ressuscitou e apareceu para os discípulos? Será que tudo isso é factual? Será que tudo isso aí foi real, eventos reais que aconteceram? Ou isso aí é apenas uma fanfic, né? Que criaram, tá entendendo? E moldaram o personagem literário Jesus, né? Que é esse Jesus divino, que eu já fiz vídeos aqui do porquê que eu não acredito mais, tá? Então são coisas a pensar, tá? São coisas que a gente tem que considerar. Nem todo mundo vai falar sobre isso. Por quê? Porque isso vai fazer as pessoas questionarem a fé, e as pessoas não querem que as pessoas passem a questionar a sua fé. Pode ser um pouco perigoso, ou pode ser um pouco desagradável também, socialmente falando, porque querendo ou não, a religião e a crença em Deus e Jesus pode trazer um conforto sim para a vida das pessoas. Bom, é isso, espero que todos tenham entendido, vou encerrando o vídeo por aqui. Eu sei que pode ter sido polêmico algumas coisas que eu falei nesse vídeo, tá? Mas tem que ser realista, tá? Tipo assim, eu tô aqui pra trazer meu ponto de vista, tá? Não tô obrigando ninguém a acreditar em mim, não tô obrigando ninguém a questionar sua fé, tá? Não tô aqui pra pôr dúvida, só estou aqui passando informações e tô colocando o meu ponto de vista, as coisas como eu enxergo o mundo, como eu enxergo essas coisas aqui que eu tô apresentando. Não consigo mais acreditar, porém você que acredita e tá te fazendo bem, continue, tá? É isso,
Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário abaixo. Se você concordar ou discordar de mim. Muito obrigado a todos pela paciência, pela atenção. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.